Então, campo magnético, estudamos força magnética, né? E agora nós vamos estudar campo magnético. Eu trouxe motores elétricos ali, era uma partezinha, um trechinho do livro. E agora eu trouxe campo magnético, parte um, porque a parte 2 a gente vai ser com os cálculos, tá? Os cálculos são extensos e complexos, então eu não coloquei tudo numa aula só. Então hoje é uma colher de chá para vocês entenderem o conceito, tá? Não vou nem trazer fórmula. Agora, na parte 2 a gente já começa com fórmula, não tem história. E beleza? Aí vão ser duas partes, tá bom? Vamos lá então. O campo magnético, a gente já tá bem familiarizado, né, gente? Mas eu estou reforçando. É uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas a uma ação de uma força magnética, capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação de cargas elétricas, como no caso de um fio que conduz corrente elétrica, ou até mesmo na oscilação de partículas subatômicas, como são os elétrons, beleza? Então ele quer dizer que existe eletromagnetismo desde um fio até um elétron. Propriedades do campo magnético. De acordo com o Sistema Internacional, a unidade de medida do campo é o Tesla. E o campo magnético é esse B, né, gente, que a gente usa aqui, tá? E é dado em Tesla. E é dado em Tesla porque foi em homenagem ao Nikola Tesla, tá? O campo magnético vetorial, assim como o campo elétrico e o campo gravitacional, por isso apresenta a propriedade de módulo, direção e sentido. São campos, né? Então tem módulos que é o número, sentido, né? Sentido é para onde vai, sentido é a ponta da flecha e a direção é se é para cima, para baixo, para o lado, para o outro, tá? Esse tipo de campo pode ser produzido por ímãs naturais e artificiais, feitos com espiras, condutoras e bobinas. Estamos carecas disso também. Tivemos aulas só de espiras, de ímãs, tivemos bobina, tá? Então você vê que tudo vai fechando bonitinho. Se você quiser saber mais sobre as origens do campo magnético, sugiro que você leia. Aí foi o artigo que eu peguei, tá? Vocês podem ver esse artigo aqui que é o magnetismo, tá? Só digitar aí na internet, beleza? É muito bacana, tá bom? Eu não trouxe ele porque já estudamos magnetismos na magnetosfera. Então, a parada hoje é campo magnético. Então, vamos lá. Como dito, a origem do campo magnético está na movimentação da carga elétrica. Quanto o campo elétrico oscila em alguma região do espaço, essa oscilação dá origem a um campo magnético orientado em uma direção perpendicular a 90 graus ao campo elétrico. Para compreendermos melhor as propriedades do campo magnético, fazemos o quê? Fazemos uso de recursos conhecidos como linha de indução. Opa, indução magnética também já fizemos e já calculamos também. Por meio dele podemos visualizar melhor o formato do campo magnético. Então, a gente já estudou indução, a gente vê que a indução, de novo vou falar, é o campo vezes a área, vezes o ângulo, né? Onde como incide ali no plano. E aí eu trouxe aqui para vocês mais um imã aqui com o polo norte e o polo sul e a movimentação ali, beleza? Linha de campo magnético, as linhas de campo magnético são sempre fechadas, tá? Elas nunca se cruzam e também mais próximos estiverem, maior será a intensidade desse campo. O campo é a repulsão, né? Que um polo tem com o outro. Além disso, a região dos magnetos, de onde saem as linhas de indução, é chamada de norte magnético. A região que essas linhas de indução emergem é chamada de sul. Então, tem que saber essa diferença. Aonde as linhas saem é o norte magnético e aonde ela emerge é o sul magnético. Beleza? E aqui eu trouxe os monopolos magnéticos, outra característica do campo magnético de respeito à não existência de monopolos magnéticos. Isto é, todo campo magnético apresenta um polo sul e um polo norte. A gente tá careca de saber disso, né, gente? Quando, aí já passando aqui, né, coisas que eu já falei, tem as cargas positivas e negativas. Quando alguma carga elétrica se movimenta numa região do campo magnético, uma força magnética, que é o que a gente já calculou, perpendicular à velocidade e à direção do campo magnético. Aí a gente calcula com aquela fórmula lá, né? Que é Q vezes V, né? A fórmula que a gente viu da última aula.
em relação à força magnética. A gente tem o bioseno e a gente tem o QV-seno, tá? Então, onde é que eu estava? Tá. Esse fenômeno acontece frequentemente nos polos magnéticos da Terra, que apresentam o maior campo magnético. E é por isso que são capazes de refletir partículas carregadas, né, de vento solar, dando origem às auroras boreais. A gente tem aí, né, a Terra e os seus polos. Isso forma a magnetosfera também, que protege a nossa Terra. A gente também já viu essa aula. Então você está vendo que está tudo se fechando, beleza? Para a gente ficar redondinho. E foi isso. Aula tranquila. Queria desejar um feliz Dia dos Pais aí para os pais de vocês. E o pai que tem coragem de sentar e ver a aula de física, um feliz Dia dos Pais em especial. Beleza? Professor Maica aqui, tranquilo, brigadão. Até a próxima aula. Eu fui.